Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que o Senhor abre em nossas vidas para nós nos conectarmos a Ele e receber dEle, através da Sua palavra, com a operação do Seu Santo Espírito, o seu bem que Ele tem reservado para nós, querido. O Senhor tem a orientação que você precisa, Ele tem o direcionamento. Nós precisamos ir a Ele com confiança de que Ele é grande e poderoso, de que Ele se importa conosco, de que Ele pode fazer aquilo que nós precisamos e que não existe absolutamente nada que possa parar o agir do nosso Deus, querido. Nada pode se tornar uma barreira para Deus. Ele está acima de todas as coisas. E é com essa confiança que eu quero abrir mais essa oportunidade de Deus tocar as nossas vidas com mais uma ministração sobre a nossa série Aprendendo com Miqueias. Miqueias, querido, que foi esse profeta de Deus nessa terra, mais um dos profetas de Deus nessa terra, que ele foi um homem de valor, que ele lutou realmente contra o mal que se levantava no seu tempo. Ele não ficou calado, ele não foi isento, ele não virou as costas e achou que estava tudo bem, ele não foi tolerante, coisa nenhuma, porque ele sabe que tolerar o mal é justamente permitir que o mal ele exerça o seu poder e esmague todas as formas de resistência a ele, tomando assim o lugar central na sociedade, na família, no nosso coração. Então nós precisamos, como esses homens de valor que nós temos estudado, os profetas, se levantar contra esse mal dentro de mim, no local onde eu estou, na minha família, na minha sociedade, porque não pode, querido, esse mal simplesmente passar impune. E era o que ele estava fazendo aqui. Miqueias, ele vai trazer, nós vimos isso na nossa ministração passada. Eu trouxe um pouquinho da história de Miqueias, do contexto aonde as suas profecias estavam acontecendo. E se você perdeu, está ali no nosso canal do YouTube Pastor Wagner Flauzino. Você vai ter essa nossa primeira ministração, que foi justamente falando um pouquinho sobre o lamento que ele fazia pela escolha que o povo estava fazendo, e que isso nos ensina que nós não devemos lamentar pelas consequências simplesmente que acontecem na nossa vida e na vida das pessoas, mas sim pelas escolhas. Essas são as escolhas que levam às consequências, e lá a gente aborda um pouquinho, eu abordo um pouquinho sobre esse tema, queridos. E hoje eu gostaria de dar continuidade a esse entendimento, ao que esse livro especial de Miqueias traz para nós, que justamente ele estava aqui falando sobre um julgamento de Deus que viria sobre aquela terra caso eles não se arrependessem, porque eles estavam fazendo muito mal, querido. E o mal era concentrado de duas formas. Primeiro, o afastamento de Deus, Eu falei, sempre que a gente se afasta de Deus, que uma sociedade, uma família se afasta de Deus, inevitavelmente os demais problemas, que aí no caso de Miqueias ele aborda a injustiça social, ela vai vir, a violência vai vir, as coisas erradas entrarão, os valores serão negociados. Por quê, querido? Porque Deus, a referência maior, se perdeu dentro do coração das pessoas. Então ele segue nisso. E uma coisa muito importante, enquanto ele está profetizando e ele está falando contra líderes do seu povo, então ele corria risco de vida de falar o que ele estava falando. Ele profetizava contra os sacerdotes, contra os profetas, as pessoas naquele tempo que não se importavam com Deus e simplesmente tratavam a questão religiosa ou a questão de governo para ganho próprio. E aí ele está falando sobre isso. E também, queridos, ele traz algo especial para que a gente possa refletir como que nós temos suportado as pressões do mal em nossa vida, como nós podemos fazer para suportar, que é o que ele fazia, o que ele vivia. Então ele viveu, ele fez isso. Por isso nós temos a oportunidade de aprender com ele, não só pelo que ele falou, mas pelo que ele passou, a sua própria experiência. E nós vivemos, assim como ele, em um momento de muitas pressões. De todos os lados nós recebemos pressões do mal. Nós temos em nós a nossa carne, que ela a cada dia quer nos amoldar as coisas desse mundo. A carne, ela não tem um vislumbre da eternidade. A carne, ela quer as coisas que acabam-se aqui, porque ela vai se acabar aqui também.
Então esse é o território dela e ela quer as coisas dessa terra única e exclusivamente. Viver uma vida na carne é viver procurando os tesouros dessa terra, que infelizmente inviabilizarão, queridos, nós de ajuntarmos tesouros ali no reino de Deus. E essa carne, ela faz uma pressão muito grande sobre a nossa vida. Por quê? Porque do outro lado tem algo que está sempre fazendo com que ela olhe, com que os seus olhos brilhem em relação a essa terra, colocando realmente necessidades que ela diz ser necessidades, colocando as vontades, oferecendo tantas e tantas coisas que se tornam uma pressão em nossas vidas. E esses que fazem essa pressão é justamente o mundo. O mundo, querido, junto com as suas concupiscências, ele vem como pressão sobre as nossas vidas. Esse mundo, esse sistema mundano, quando eu falo do mundo, eu falo do sistema mundano. Esse sistema criado pelo diabo, que é o governador deste tempo, no sentido do sistema mundano, né? Ele que constrói, ele governa, ele faz com que esse mundo trabalhe ao seu favor para fazer as pressões sobre a nossa vida, queridos, e essas pressões vêm com tudo, nos mostrando o que é realmente o bom, nos mostrando o caminho mais largo, nos mostrando o que todas as pessoas talvez estejam fazendo, a tolerância com o mal, as pessoas sendo isentas, as pessoas querendo os bens materiais, as pessoas querendo o prazer próprio, vivendo no egoísmo. Tudo isso está desenvolvido dentro de uma estrutura do sistema mundano para colocar pressão sobre as nossas vidas. Dentro desse sistema mundano, controlado pelo diabo, justamente estão, queridos, os órgãos, né? As comunidades que ele usa para fazer pressão sobre a vida dos filhos de Deus, sobre as nossas vidas. E essas pressões, elas vêm de pessoas, ela vem de grupos, ela vem de mídia, ela vem de vários e vários locais, de várias e várias formas, de várias e várias frentes, para que a gente possa se amoldar, né? Simplesmente deixar-se levar, né? Vivendo uma vida na carne e cedendo às pressões, se conformando com esse mundo, coisa que o próprio apóstolo Paulo diz para nós, né? Nós não nos conformarmos com esse mundo, mas renovar a nossa mente. E esse é um grande desafio para todo cristão, para toda pessoa que realmente quer servir a Deus, porque você vê esse mundo agindo no lado externo, você vê as pressões, você vê as pessoas, né, falando, né, que você é uma pessoa talvez fundamentalista, uma pessoa retrógrada, uma pessoa que fica para trás, uma pessoa que não está no seu tempo, que diz não ao progresso, que coisas que não importam para as pessoas importam para você, e aí eles vão medindo, né? Vão medindo você a partir do sistema de valores deles, e com certeza a gente vai ficando para trás, e isso vai causando uma pressão para que nós possamos aderir ao que esse mundo está falando. Miqueias passava por isso também, queridos. Isso não é algo que acontece apenas conosco. Miqueias passava também por esse momento, aonde ele justamente passou por essa pressão sobre a sua vida. Mas o que ele fazia? Será que ele vencia apenas na sua vontade? Será que ele era uma pessoa assim muito diferente de nós? A sua personalidade era muito melhor do que a nossa? Queridos, olha só o que ele fala em Miqueias, no capítulo 3 e o versículo de número 8. Ele fala assim: mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Está aqui, querido, onde ele conseguia a sua força para vencer o mundo. Ele conseguia a sua força para vencer a pressão que estava sobre a sua carne, querendo levar ele pelo mesmo caminho que os demais profetas, os falsos profetas, eles já tinham abraçado, os falsos religiosos já tinham abraçado, ao lado dos poderosos que cometiam as injustiças naquele tempo. Então eles estavam lá tudo mancomunados, todos juntos. Por quê? Porque essa pressão pelo mal atingiu eles, eles não conseguiram
fazer frente àquela pressão que estava acontecendo. Nós também, queridos, nós não conseguimos de maneira nenhuma fazer frente às pressões que o mal traz em nossa vida, que ele coloca sobre nós, que o grupo de pressão onde nós estamos, a família muitas vezes, as pessoas, eles estão pedindo, eles estão nos apontando, eles estão tentando nos convencer a seguir os mesmos caminhos destrutivos, negociar os valores que para nós são inegociáveis. Eles estão fazendo tudo isso e uma pessoa apenas na sua vontade, querido, não vai conseguir segurar toda essa pressão. Inevitavelmente, em algum momento, ela vai acabar cedendo essa pressão e em alguma área da sua vida, em alguma circunstância, em algum momento, entrando por este caminho, um caminho de destruição, um caminho aonde verdadeiramente essa pessoa vai se conectar a esse mundo, esquecendo-se do mundo eterno, esquecendo-se dos valores de Deus, esquecendo da sua moral, esquecendo daquilo que realmente importa, negociando o que deveria ser inegociável. Por quê? Porque a pressão faz isso. Ela quer que você viva na circunstância daquele momento que está acontecendo, daquele ponto, mas quando nós temos esse contato, essa conexão com o Espírito do Senhor, então nós temos uma conexão que nos faz olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus, como uma história que Deus está construindo, como uma história que tem que deixar um legado nessa terra, que tem que deixar um exemplo para as minhas futuras gerações, e mais, como uma pessoa que está conectada a Deus, dará conta de tudo aquilo que está fazendo na eternidade. Então nós estamos plantando aqui para a nossa eternidade, queiramos ou não. Nós estamos lançando sementes aqui que vão germinar no decorrer da nossa história e nós colheremos ali na eternidade, queridos. Então isso é muito importante. E como que ele fazia tudo isso? Veja, ele era uma pessoa firme, sem dúvida alguma, mas ele não coloca essa força sobre si. Não, então vocês estão caminhando por caminhos que não são de Deus, e eu, por minha escolha, porque eu posso, eu vou aqui me ficar firme e continuar acusando vocês. Não, querido. Ele se lança ao suporte do Senhor. Veja que ele diz que é o Espírito do Senhor que me dá poder. Você acha que esses profetas, homens como eu e você, como nós, você acha que o coração deles não queria também alguma coisa? Você acha que eles tinham domínio completo sobre a sua própria carne? Você acha que o sistema do mundo não chamava a atenção deles de alguma forma, queridos? Algum ganho rápido? Algum ganho egoísta? Será que isso não pesava em seus corações? Pesava. Pesava sim, sem dúvida, porque isso acontece com todos nós. Todos nós somos tentados em alguma área, de alguma forma. Nós estamos sempre debaixo dessa pressão constante. Mas o que é que me dá poder para que eu possa vencer as tentações, para que eu possa vencer as pressões, para que eu possa não ceder ao mal que está tentando de todas as formas tomar em conta da nossa vida, do nosso coração, para que a gente possa começar também de maneira mecânica respondendo à vida com o mal que ele encontrou lugar dentro de nós. O que ele fazia? Ele estava junto com o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e a maldade do povo. Veja se não é isso que nós precisamos para vencermos as pressões, se não é o poder do Espírito Santo que nós precisamos, se não é o amor pela justiça do nosso Deus, por aquilo que Ele fala que é certo, pelos seus valores, pelo seu direcionamento, pelo seu propósito nessa terra e nas nossas vidas. E veja, se não é coragem que nós precisamos em muitos momentos para falar, olha, enquanto todos estão falando isso é certo, nós nos levantarmos e falar, não, isso é errado, isso não está de acordo com a vontade de Deus, isso está afrontando a Deus e afrontando ao meu próximo, afrontando a mim, contribuindo com a destruição da minha vida, da minha família, da nossa sociedade. Queridos, é muito difícil, porque as pessoas que estão cegas pelo pecado não conseguem ver isso, na verdade não conseguem enxergar um palmo à sua frente, e por isso são levadas como ovelhas para o matadouro, como diz a palavra do Senhor. Mas aquele que tem o Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito do Senhor, ele tem poder de Deus
para que Ele possa tratar as situações na sua vida com a autoridade do céu. Ele não se sente sozinho, ele não se sente abandonado, ainda que todos escolham um outro caminho. Se esse caminho fere as leis do Senhor, se fere o meu próximo, se fere a mim mesmo, não, eu não quero esse caminho. Ele tem poder para dizer não ao mal, às pressões do mal. Ele tem amor pela justiça. Não é apenas dizer não, mas é um amor pela justiça, por aquilo que Deus valoriza, queridos, e coragem para justamente condenar os pecados, condenar aquilo que está acontecendo, dizer não para aquilo que está se levantando como pressão sobre a sua vida. E isso fez com que Miqueias conseguisse vencer e levar a sua mensagem adiante, cumprindo a vontade de Deus. E também é essa proximidade, é essa conexão com o Espírito do Senhor, queridos, que vai fazer com que a gente vença a pressão no local onde nós estamos. E Deus, ele vai nos ajudar se nós estivermos dentro desse relacionamento. Não é sozinho que nós vencemos, é num relacionamento verdadeiro, pessoal, experiencial, através da oração, do jejum, através de frequentar os nossos cultos, louvando ao Senhor, ajudando o nosso próximo, lendo a palavra do Senhor e meditando sobre a sua palavra. É essa proposta de estar próximo do Senhor que vai fazer você vencer essa pressão que está sobre a sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.